Graça e paz, queridos irmãos. Antes de entrar no tema desse vídeo, eu quero aqui expressar a minha alegria em relação às congregações que se formaram, porque as notícias que eu tenho recebido são as melhores possíveis. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão unidos em Cristo, que vocês têm se fortalecido mutuamente no Senhor, que vocês estão muito motivados, e isso me alegra bastante mesmo. E o tema desse vídeo diz respeito aos modelos de reunião que nós adotamos aqui na Igreja Sede. Nós temos aqui 3 modelos de reunião que nós adotamos. O primeiro deles, que é o mais conhecido, é o modelo de culto, onde os irmãos estão assentados no formato de auditório e tem alguém conduzindo essa reunião, que na verdade geralmente é mais de uma pessoa. Alguém dá abertura com uma reunião coletiva, uma oração coletiva, e depois tem um período de louvor, onde outro irmão que tem o dom, né, da música está conduzindo esse momento, geralmente com uma equipe, né, de instrumentistas, e depois nós temos um momento da pregação, onde alguém que tem o dom da palavra estará trazendo a mensagem bíblica aos nossos corações na direção do Espírito Santo de Deus. E temos, é claro, o momento de oração, né? Esses momentos, na verdade, de oração, que não é apenas um momento, é muito importante, né? Nós começamos com oração, temos oração após o louvor e antes da pregação, temos oração após a pregação, e se houver alguma coisa ainda após essa oração, nós encerramos com outra oração também. Então nós temos esse formato de culto, que é o formato mais conhecido, né? O modelo, melhor dizendo, de culto mais conhecido. O segundo modelo de reunião que nós adotamos é o de escola bíblica. Nós temos aqui a nossa escola bíblica todos os domingos pela manhã, às 8 horas da manhã. Então, nesse modelo, né, de escola bíblica, quando a classe é muito grande, nós adotamos o formato de auditório também, o mesmo formato de culto. Então, por exemplo, aqui na sede, nós temos uma classe muito grande, que é a classe de jovens e adultos. E essa classe, então, ela se reúne no espaço que geralmente é usado para os cultos, né? No mesmo formato de cadeiras, ou seja, no formato de auditório, e alguém que tenha o dom do ensino traz o estudo bíblico aos domingos pela manhã. Esse estudo bíblico, ele geralmente é algum livro da Bíblia que é totalmente analisado, estudado, né? Ou então alguma doutrina importante, algum tema polêmico que tenha que ser esclarecido à igreja. Então, nós temos todo domingo pela manhã, às 8 horas, esse modelo de escola bíblica, e no caso, por ser domingo, chamamos de escola bíblica dominical. Se você entrar no canal da Igreja Bíblica Cristã, você vai encontrar lá a playlist Escola Bíblica Dominical, com as aulas que têm sido ministradas aqui aos domingos pela manhã. E você vai perceber que geralmente existe algum professor que está seguindo algum livro da Bíblia. Geralmente esse professor aqui é o pastor Sandro, né, que o nome mesmo dele é Alexandro Salles, esse é o nome que aparece lá na playlist, e ele geralmente é quem traz um estudo bíblico continuado em algum livro da Bíblia. Temos também, geralmente dando as aulas, o pastor Geraldo, ou eu mesmo também dando as aulas. Então, geralmente as minhas aulas são alguma doutrina, né, algum assunto polêmico, e o pastor Geraldo e o pastor Sandro seguem já algum tipo de sequência, né? E nós intercalamos, né? Nem sempre sou eu que dou aula, nem sempre é o pastor Sandro, nem sempre é o pastor Geraldo. Então, nós costumamos intercalar. Pode ser algum outro irmão também que tenha o dom do ensino, né? Então, na escola bíblica dominical, a classe maior se reúne no formato de auditório, mas as classes menores, né, que são geralmente divididas, organizadas, melhor dizendo, por idade, né, elas são organizadas no formato de círculo em outro espaço aqui do local onde nós nos reunimos. Então nós temos uma sala menor para a escola das crianças menores, uma sala de tamanho intermediário para a classe um pouco maior das crianças,
e os adolescentes que se reúnem nesse momento, por enquanto, até num espaço praticamente ao ar livre, mas que tem uma cobertura, né? E nós precisamos, inclusive, de uma outra sala para essa reunião dos adolescentes. Então, nós temos um modelo de culto que acontece às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Um modelo de culto. A escola bíblica todo domingo de manhã. No modelo de escola bíblica, é permitido que se façam perguntas. Nós não colocamos na gravação que vai para a internet as perguntas, que podem ser realizadas após a aula, quando dá tempo para isso. Às vezes não dá tempo, mas nós queremos, inclusive, nos organizarmos melhor no horário, para que possamos dar em toda a aula tempo para as perguntas. E nós temos também um outro formato, um outro modelo de reunião, que eu quero incentivar vocês a adotar também, que é o modelo do encontro nos lares. O encontro nos lares são reuniões que acontecem ao longo da semana, nos dias que não temos reunião geral, ou seja, que não temos culto nem escola bíblica, e que podem ser realizadas nos lares dos irmãos. Então, aqui na sede nós temos culto quarta e domingo, né? Sábado nós temos eventualmente também alguns cultos, algumas reuniões, né? Por exemplo, temos culto jovem todo segundo sábado do mês, que é um culto que é completamente dirigido pelos adolescentes e jovens da igreja, né? Então, uma vez no mês. E em outros sábados, eventualmente, nós temos alguma outra reunião aqui também. Mas na segunda, na terça e na sexta-feira, nós temos esses encontros nos lares. Na quinta-feira, nós não temos tido, e por isso eu estou usando o dia de quinta-feira para uma reunião aqui na igreja chamada Pastorado Bíblico, onde eu estou conversando a respeito do que é o pastorado, para incentivar aqueles que têm uma chamada de Deus nesse sentido, a também se tornarem pastores para a glória de Deus. Então, na segunda, na terça e na sexta-feira, nós temos os encontros nos lares. E eu quero incentivar vocês a também terem esse modelo de reunião na congregação local, né? Ou seja, em cada congregação que se formou aí em diversas cidades. Então, na sua congregação, por que não abrir o seu lar para fazer uma reunião nesse sentido, né? É claro que alguns lares não têm muito espaço, inclusive aqui mesmo na nossa igreja, nós já chegamos a ter 10 encontros nos lares, e praticamente todos eles acontecem fora da casa da pessoa, no quintal, na varanda, né? Claro, tem que ter uma cobertura para isso, na garagem, né? Nós já tivemos encontros em garagem, quintal, varanda, etc. E claro que o espaço tem que ser adequado para que caibam aí pelo menos umas 10 pessoas, né? E eu quero incentivar vocês a ter essas reuniões também. E o que acontece nestas reuniões? Bom, o formato não é de auditório, porque não será uma pessoa falando e as demais ouvindo, porque o propósito é criar uma interatividade, né? Uma maior interação entre os irmãos na palavra de Deus, para que nós possamos desenvolver os dons que nós temos, para que nós possamos nos edificar mutuamente na palavra de Deus. Então, os encontros nos lares têm esse objetivo. Eu, por exemplo, participo toda semana de um encontro no lar que acontece na rua da minha casa. É um casal vizinho nosso, que, claro, é membro aqui, congrega conosco, né? E esse casal, toda sexta-feira, às 19 horas, eles abrem a casa deles para que nós estejamos indo até lá e estejamos reunidos em círculo para que venhamos nos edificar mutuamente na palavra de Deus. A reunião começa com oração, nem sempre é a mesma pessoa que ora, né? Depois nós temos e claro, essa pessoa conduz a oração, né? Porque todos nós oramos também. Depois nós temos um período de louvor, a capela, sem instrumento. Às vezes tem instrumento. Na sexta-feira passada teve instrumento, graças a Deus. Um irmão que toca violão esteve lá conosco. E
nós, depois desse momento de louvor, que geralmente não é muito demorado, são 3 louvores em média, e depois nós entramos então na meditação bíblica. Nos reunimos, nos sentamos em círculo, né? E no caso desse encontro que eu participo, nós temos feito da seguinte maneira: nós temos escolhido um livro da Bíblia, e inclusive concluímos na reunião passada, de sexta-feira passada, o Evangelho segundo Lucas, e agora vamos entrar em algum outro livro da Bíblia, que não decidimos ainda, né? Por exemplo, nós já meditamos no Evangelho segundo João, nós já meditamos em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, meditamos em alguns livros da Bíblia. E agora nós vamos entrar em algum outro que não decidimos ainda. Porque tudo é decidido em conjunto, entre os irmãos. Nós oramos, pedimos a direção de Deus, né, e chegamos a uma conclusão em relação a isso. E como é feito? Nós lemos um capítulo, às vezes nem chega a ser um capítulo, né, em cada capítulo tem subdivisões. Então, por exemplo, se num capítulo tem mais de uma parábola, né, por exemplo, nós lemos uma parábola, conversamos a respeito dela, e se houver tempo de prosseguirmos naquele capítulo, assim faremos. Se não houver tempo, nós deixaremos a conclusão ou a continuidade daquele capítulo para a próxima reunião. E assim temos feito. Então, é uma sugestão que eu dou para vocês, né, que vocês estejam se reunindo nos lares também, além das reuniões de final de semana, onde todos estão reunidos, tanto para o culto quanto para a escola bíblica. Eu aconselho que vocês façam as duas coisas nas reuniões de final de semana. Então, por exemplo, aqui na sede nós temos a escola bíblica às 8 horas da manhã. Vocês poderiam também fazer a escola bíblica às 8 horas da manhã de domingo, se for possível, é claro, né? Se for muito cedo, porque alguns irmãos moram longe, vocês podem fazer às 8h30, começando 8h30, terminando 9h30, e 9h30 tem aí 5 minutos para os irmãos beberem uma água, irem ao banheiro, e depois disso começa o culto, com um momento de oração, de louvor, e depois com a pregação da palavra de Deus. Começando o culto por volta de 9h30, ele pode ir até no máximo às 11 da manhã, e 11 da manhã se encerrou o culto, né? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês, que as reuniões sejam feitas domingo de manhã, às 8h30 da manhã, ou 8 horas da manhã, né? No máximo às 9 horas, e que tenha no início uma escola bíblica. Nesta escola bíblica, vocês poderiam estar dando uma sequência das doutrinas fundamentais da fé que estão no Manual para Discípulos de Cristo. Então nós temos ali as doutrinas a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito da Bíblia Sagrada, das Escrituras, a respeito do que é a igreja, e assim por diante. As doutrinas fundamentais da fé cristã que estão lá no Manual para Discípulos de Cristo. Então alguém que tenha o dom da palavra estaria dando esse ensinamento, e depois disso haveria o culto. E nesse culto, alguém que tem o dom da palavra estaria pregando a palavra de Deus, né? E nas reuniões nos lares, vocês se reuniriam no formato de círculo, para que vocês estejam também tendo uma maior interatividade, e poderia ser algum livro da Bíblia, ou se vocês quiserem, ainda adotando o Manual para Discípulos de Cristo, vocês poderiam nos encontros nos lares meditar a respeito dos ensinamentos de Cristo, que estão contidos também no Manual para Discípulos de Cristo. Então, no Manual, nós temos as doutrinas fundamentais da fé e temos também os ensinamentos de Cristo. As doutrinas poderiam ser explicadas, ensinadas na escola bíblica, que dependendo da congregação pode acontecer no sábado ou no domingo, e os ensinamentos de Cristo poderiam ser conversados, né, meditados nas reuniões dos encontros nos lares, né? Então essa é uma sugestão que eu dou para vocês, ok? E que os irmãos estejam à vontade para vocês estarem abrindo seus lares para estas reuniões. Evidentemente nós não podemos colocar no site da igreja os endereços das reuniões que acontecem nos lares, por uma questão de prudência, mas o endereço
da reunião que acontece num local público que vocês escolheram para se reunir, estas reuniões nós podemos sim, claro, divulgar o dia e a hora de cada reunião, ok? Então eu peço a vocês que estejam orando a respeito disso, e aquele que sentir o desejo no coração de abrir o seu lar para fazer um encontro no lar com os irmãos que quiserem ir, não é obrigatório, né? Sintam-se incentivados a isso pela minha pessoa. Eu espero que vocês sigam esse exemplo aqui da Igreja Sede, na qual nós temos escola bíblica, culto e encontro nos lares. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, ou até, se a sua pergunta ela vier ajudar outros irmãos, escreva aqui nos comentários do vídeo, que eu estarei respondendo aqui mesmo nos comentários, não somente desse vídeo, ou de qualquer outro vídeo que vocês tenham alguma dúvida, ok? Esse vídeo está sendo publicado no novo canal, que é o canal Projeto Quero Congregar, e eu peço que você não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para que você receba todas as notificações. Porém, estes vídeos são exclusivos para quem está no Projeto Quero Congregar. Não compartilhe com pessoas que não estão sabendo do que se trata, ok? É algo mais íntimo, é algo mais pessoal, é algo que diz respeito às congregações que se uniram à Igreja Bíblica Cristã, a este ministério que tem por objetivo glorificar a Deus. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus.